Olá, meus irmãos, graça e paz. Muito bom dia a todos vocês. Hoje, dia 10 de março de 2023. Até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos guardado. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Hoje a palavra do dia se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo por número 4, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Observe que o texto vai nos dizer, isso aqui é logo depois que Jesus ele é batizado por João Batista ali no Rio Jordão. A Bíblia vai nos deixar claro que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi impelido, foi conduzido pelo próprio Espírito para o deserto. E ali Jesus ele vai ser tentado. E a Bíblia vai nos dizer que durante 40 dias, ali sem comer, a Bíblia vai nos dizer que ele teve fome. E neste momento vai chegar o tentador, o próprio Satanás, e você precisa entender que nós também, Cristo ele foi tentado e nós somos a cada dia também tentado. E ser tentado não é pecado. Pecado é ceder às tentações. Então observe que Satanás vai tentar o próprio Cristo. Viu que ele estava com fome, já havia 40 dias ali, sem comer e sem beber. E então, vendo que ele estava com fome, ele chega e diz: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Observe que Satanás ele tem sempre a mesma estratégia. Quando as pessoas estão precisando de algo, estão ali, quando Cristo estava com fome, ele chega e coloca algo para trazer dúvida. Ele diz: Tu não és o filho de Deus? Se tu és verdadeiramente filho de Deus, pede que essas pedras se transformem em pães. Jesus ele vai usar a própria palavra. Jesus ele vai citar o que está escrito em Deuteronômio, capítulo por número 8, o versículo 3. Observe que para eu e você enfrentar as tentações e conseguir vencê-las, todas elas, é necessário estarmos cheios do Espírito, como Jesus estava, e também cheio da palavra. Jesus não usou uma outra coisa a não ser a palavra para sair das tentações. Ele diz: Ei, também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O mesmo que está escrito em Deuteronômio, Jesus ele vai citar. E o que eu acho um ponto interessante, a qual nós vamos abordar nesta manhã, é que quando Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Observe que o próprio Cristo diz: de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é algo extraordinário, você precisa se atentar para isso, porque nós vivemos em uma época a qual as pessoas querem a palavra, querem o evangelho, mas elas querem escolher uma porção, querem escolher uma parte da palavra para que venha vivenciar. Tiram umas partes que proíbem, partes que Deus abomina, partes que Deus não concorda e que está escrito, eles tiram essa parte e fica com aquela porção. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não foi chamado para viver de porções da palavra, você foi chamado para viver toda a palavra. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda. Ele não disse só de uma parte da palavra, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem gente que querem viver o evangelho, mas tem algumas coisas que eles dizem não concordarem e querem tirar.
E sabe quem é que induz essas pessoas a tirar algumas partes? O próprio inimigo. Ele diz, não, isso aí não precisa não. Mas você precisa entender que todos nós seremos julgados com a própria palavra. Céus e terras passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Então nós devemos vivenciar toda a palavra, não apenas um pedaço, não apenas uma porção, mas vivenciar toda a palavra. Se você quiser vencer, será com toda a palavra, não apenas com alguns temas que são ministrados, não apenas com algumas partes que o povo ensina, não apenas com algumas partes da palavra que vai te alimentar e te fortalecer para viver apenas aqui nessa terra. Existe uma outra parte que fala da eternidade e você precisa aprender e ouvir sobre a eternidade com Deus, porque se você ouve sobre um reino que aparenta ser apenas aqui nessa terra, esse não é o reino de Deus, pois o reino do Senhor, ele não é um reino externo, é um reino interno, começa dentro de nós, é um reino, um governo espiritual, e você precisa entender que a palavra ela não é apenas aqui para o momento que nós estamos nessa terra, mas ela vai permanecer para todo o sempre. Então não viva apenas de uma parte ou de algumas porções da palavra, viva de toda a palavra. Deixa eu te dizer, Satanás ele sempre vai agir na área da razão, na área, no momento a qual você vai porventura sentir falta de alguma coisa, mas a fé ela vai mostrar, a fé é quem nos vai fortalecer, porque o justo viverá da fé. Lembra de Abacuque? Abacuque estava questionando ao Senhor por que aquele povo, o inimigo estava prevalecendo contra o povo de Deus. Abacuque sabia que o povo havia pecado, sabia que o povo merecia muitas vezes aquele castigo que estavam vivenciando, mas ele vai questionar ao Senhor por que o inimigo estava prevalecendo contra o povo de Deus. E Deus vai responder a Abacuque, e Deus vai dizer que aquele povo se tornaria em nada aqueles inimigos, mas que o justo, aquele que fosse justo, iria viver pela fé. É por isso que Abacuque ele vai orar, vai entoar aquele cântico e vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ele vai dizer também, ainda que não nos currais não haja vaca, eu todavia me alegrarei e exultarei o nome do Senhor. Por quê? Porque o Senhor deu a resposta e diz: o meu justo viverá pela fé. Você não vive pelas circunstâncias, você não vive pelas situações. Satanás vai querer te trazer dúvida e dizer: tu não é filho de Deus? E por que está faltando isso? E por que está acontecendo tal coisa na tua vida? Mas você precisa ficar com o que diz a palavra, não que o que a circunstância está falando, não que o cenário está mostrando, mas o justo viverá da fé. Satanás estava dizendo: tu não és o filho de Deus e está aí com fome? Pede que essas pedras se transformem em pães. E ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você precisa entender e meditar na palavra. O que você ouve de A, o que você ouve de B, será que é a palavra que sai da boca de Deus? Ou é palavras que está saindo dele mesmo, que não sequer está escrito? Você precisa meditar, você precisa estudar a palavra e ver se é o que você está ouvindo, o que você está se alimentando, se verdadeiramente está escrito na palavra do Senhor, se está saindo da boca dele. Então vamos prestar mais atenção para você não estar dando ouvido a espíritos enganadores. Você precisa ler a sua Bíblia, você precisa meditar nela. Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Cristo está citando em Mateus capítulo 4, verso 4, é o mesmo que está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 23. Você precisa analisar e observar se verdadeiramente é isso.
Então não fique com o que os outros dizem. As pessoas dizem, não, isso não vale mais não, isso não serve mais. Mas a palavra diz, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é apenas uma parte, meu irmão. Ei, medita na palavra, seja cheio do Espírito, estude a palavra. Não fique com o que os outros dizem para que você não venha ser enganado. Porque no grande dia é só você e Deus. E nós vamos ser julgados através da própria palavra e não do que os outros dizem. Naquele grande dia você não vai dizer, mas fulano me ensinou assim. Aí Cristo vai dizer abertamente, mas a minha palavra estava lá, por que você não leu? Por que você não estudou? Nós somos chamados para ter um relacionamento com o Senhor e para estudar também a sua palavra e viver toda a palavra. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, permanece firme, independente da circunstância, você fica com a palavra, declarar a palavra e a resposta que você vai dar em meio às circunstâncias, em meio às provações, em meio às tentações do inimigo. O que vai sair da tua boca não é murmuração, não é reclamação, é a palavra. Amém? Fica na paz no nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações e compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Amanhã pela manhã, mais uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Fica firme, glorificando e exaltando o nome de Jesus.